E aí, pessoal, tudo bom? Então, estamos aqui de volta. Eu espero que todo mundo esteja bem nesse início de ano aí e que a gente, né, consiga aguentar mais um pouco a espera dessa vacina, né? E que venha logo. Bom, tô aqui retomando os trabalhos, retomando a nossa conversa, dando continuidade ao que a Dai já estava falando com vocês a respeito dos grandes impérios da antiguidade. E hoje a gente vai falar do Império Pérsia. E aí, o que foi a Pérsia, né? A Pérsia, o Império, né, Pérsia foi considerado um dos grandes impérios da antiguidade, se não o maior império da antiguidade. E o Império Pérsia ele vai ter seu florescimento 2000 anos antes de Cristo. Então é aí que ele vai começar, né, a ter o seu desenvolvimento. Porém, só em 550 anos antes de Cristo, com o primeiro rei, o primeiro imperador, o Ciro, que era chamado de Ciro o Grande, é que ele vai começar aí a ter a sua expansão territorial. Então, quem foi Ciro o Grande? Ele é o primeiro imperador, como eu já disse, do Império Pérsia. E o Ciro, uma das primeiras tomadas que ele vai fazer vai ser a conquista de uma região chamada de Média. E dessa região chamada de Média, o seu povo tinha o nome de Medos. Da palavra medo mesmo, Medos. E esse povo Medo é que vai fazer a junção aí com o povo Pérsia, que vai compor aí toda, como é que eu posso dizer, toda a glória do Império Pérsia. Então, a partir daí, a partir da ocupação, né, dessa região da Média com esse povo Medo, os persas eles vão começar a assumir territórios, né, a tomar territórios ali na região da Ásia Menor. E para quem não sabe, a região da Pérsia é a região hoje que a gente tem mais ou menos do Irã. Então, eles vão começar ali a assumir a região da Ásia Menor, da Ásia Menor. Posteriormente, ele vai atrás das cidades-estados gregas, que vai ser ali a região que nós temos hoje da Turquia, e ele vai continuar o seu avanço. Um dos pontos interessantes também do reinado de Ciro o Grande é que, para quem é cristão, deve conhecer quando os judeus eles foram para o cativeiro, né? Foram escravizados no cativeiro da Babilônia pelo rei Nabucodonosor, porque os judeus eles não estavam, né, cumprindo o seu acordo com Deus, estavam adorando outros deuses, e através do profeta eles foram avisados de que o local onde eles moravam seriam invadidos, seriam arrasados, e eles seriam levados para serem escravos, né, numa terra longínqua, numa terra distante. E isso acontece no cativeiro da Babilônia. Então, Ciro, quando ele invade o cativeiro da Babilônia e destrona, né, acaba com o rei Nabucodonosor, ele libera os judeus desse cativeiro e os deixa livres para seguir o seu caminho. Uma das políticas muito interessantes do Ciro era a política ecumênica. E o que é essa política ecumênica? Ela pregava simplesmente o seguinte, que todos os povos, né, conquistados pelos persas e pelos povos medos, assim também como eram conhecidos, eles não eram obrigados a se impor, né? Eles não era necessário impor esses povos à religião ou ao costume, né, do que os persas viviam. Então tinha essa liberdade, entre aspas, de escolha. E por que essa liberdade, entre aspas, de escolha? Pelo fato de que há algumas contradições. A religião persa, ela vem através do profeta Zoroastro, e eu vou colocar o nome aqui, é Moeísmo, o nome da religião, se eu não estiver enganada a pronúncia. E aí essa religião ela tem simplesmente uma separação bem dual entre o bem e o mal, a luz e as trevas. Basicamente, o Deus responsável pela luz, ele é quase como se fosse uma personificação do imperador, nesse caso Ciro o Grande, né? E aí essa personificação de luz, ela trazia a seguinte forma, de que se as pessoas elas fossem boas uma com as outras, e que se elas falassem a verdade, se elas não mentissem, elas estariam no caminho da luz. Para deixar esse Deus da luz, desculpa, vivo, o que essas pessoas faziam? Fazia rituais com chamas, né, com grandes fogueiras representando a luz. Não era necessário que tivesse um templo para cultuar esse Deus da luz. E essas pessoas, através desse ritual, elas estavam deixando a imagem do Deus vivo, do bem, sobressair sobre o Deus do mal.
Só que quando os persas iam através da expansão do território e conquistando outros povos, aqueles outros povos eram considerados inferiores. Aqueles outros povos eram considerados de uma cultura ruim. Então, há alguma divergência entre historiadores que, principalmente com Dário, que a gente vai falar de Dário I, e Xerxes, eles vão sim impor a religião persa aos outros povos, aonde eles devem seguir sempre a adoração ao imperador, que é o enviado desse Deus da luz na terra, digamos assim. Então, apesar dessa política ecumênica de Ciro, o Grande, que foi o primeiro imperador da Pérsia, há alguma divergência de que as pessoas conquistadas pelos persas ou pelos povos medos, que assim também eram conhecidos, como eu já disse, era imposto sim a religião pérsia a esses povos. E aí, depois de Ciro, que através de Ciro ele vai ter uma campanha aí de um auge do Império Persa de quase 200 anos, né? Que vai começar com Ciro, vai vir o seu filho, que vai ser Cabinicés. Só que Cabinicés ele vai ter um curto reinado. Ele vai reinar de 529 a.C. a 522 depois de Cristo, e aí ele vai morrer, sem deixar nenhum herdeiro. Com isso, assume Dário I. Dário I, com a ajuda dos nobres, né, da corte persa, ele vai ter como se fosse um golpe de Estado e vai assumir o Império Persa, dando origem assim ao seu reinado. Dário I ele vai ser muito mais incisivo do que o Ciro nas suas conquistas. E aí ele vai ter toda uma estrutura, vai começar a ter construções, né, de engenharia gigantescas, que vão ser uma grande marca da cultura persa. Dário também ele vai ser no reinado dele que ele vai construir estradas que vão ligar as principais cidades das províncias persas, e através dele também é que a gente vai ter como é que eu posso dizer, uma primeira estruturação econômica e uma primeira estruturação de governo, onde os governantes eles vão trabalhar diretamente para o imperador. E aí vai criar a moeda, né, local naquela região, que vai receber o nome do imperador Dário I. E essa moeda ela vai ser a principal nas transações comerciais aí realizadas com os persas. E aí no próximo vídeo, além de eu detalhar um pouco mais essa questão da economia, da divisão de responsabilidade desses governadores, a gente vai falar também, eu vou concluir falando a respeito da disputa entre os gregos e os persas, que aí a gente vai ter as famosas guerras médicas, que vêm relacionadas aos povos medos. Como eu disse, assim também era conhecido os persas. Os gregos chamavam os persas de medos. E aí essas guerras médicas ou guerras grego-pérsicas, elas vão ser diretamente entrelaçadas a respeito do fim do Império Pérsia e, digamos assim, o florescimento e a perpetuação do Império Grego. Então, no próximo vídeo eu vou trazer essas informações e também a relação, apesar da gente ter que separar aí toda a questão hollywoodiana do filme 300, que todo mundo conhece, eu acredito que mais por conta do meme do que do filme em si, mas aí eu vou trazer as relações do Leônidas e do Xerxes, né, que é o personagem do Rodrigo Santoro no filme, que ele vai ser o rei depois de Dário I, tá bom? E eu acho que por isso, um pouco para ter uma introdução aí desse Império Persa, é isso. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado por acompanhar. Até mais, gente. Tchau.